Olá, galera. Mais um podcast aqui do Corporate Rebels que a gente está começando aqui nesse dia. Vários estão rolando aqui. Hoje já falamos de vários temas. Aqui agora não vai ser diferente. A gente está com gente top, conhecida aqui no mercado inteiro, para a gente poder falar um pouquinho de como que está amadurecendo aí relacionamento entre corporações, startups, como que as startups estão olhando para os processos de Open Innovation que está rolando nas corporações. Enfim, muita coisa bacana que a gente vai debater agora, tá? Eu acho que vocês me conhecem dos outros podcasts também. Meu nome é Guilherme, tô aqui no ecossistema há poucos anos e tô aqui mais pra aprender com essa galera de qualquer outra coisa, tá? Enfim, vai lá, Gi. Boa, Gui, obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Gi. Eu tô no ecossistema desde 2018, comecei na parte de organização de fomento e apoio a startups e nos últimos anos eu tô numa grande empresa também olhando para inovação corporativa. Olá, eu sou o Miguel Galego, eu sou colombiano, vamos se acostumar com o meu sotaque. E estou aqui no Brasil há 10 anos e no ecossistema por uns 4, 5 e eu sou um apaixonado pelo ecossistema de inovação brasileiro. Boa. Feliz de estar aqui. Boa. Eu sou o Marcos Medeiros, nesse ecossistema desde 2013, então vai passar aí um pouco mais de 10 anos, quando eu participei do meu primeiro Startup Weekend em Fortaleza. Hoje estou do lado da corporação, cuidando do relacionamento com startups. Boa. Vamos lá, se a gente for pegar o tema que a gente queria explorar, gente, o principal ponto, se a gente for olhar, vamos separar talvez o processo de Open Innovation em 4 grandes blocos e a gente queria debater um pouco sobre eles. Uma parte é começar a entender o mapeamento dos desafios, das oportunidades que a gente tem para discutir inovação dentro das empresas. Passado isso, a gente já começa a prospecção de startups, né? Como que a gente vai achar toda a oportunidade que a gente tem de conexão no mercado, fazer realmente o trabalho junto, que aí começam as complicações às vezes de cadastro, contratação, enfim, e burocracias, e depois validado essa POC, a gente entender como que o rollout acontece dentro das empresas, isso se escalando, a gente vendo a abrangência da atuação das startups dentro de cada empresa. Cada uma dessas etapas tem pontos que a gente tem que se atentar para ter bons processos. Graças a Deus, acho que o ecossistema como um todo está melhor. A gente veio evoluindo muito nos últimos anos, mas ainda tem suas armadilhas, seus pontos aí que podem escapar. Então, eu queria ouvir de vocês ali, olhando para a parte inicial. Mapeamento, desafios, entender essa parte inicial. Onde vocês acham que ainda está as armadilhas que as empresas podem cair? Posso puxar aí? Eu acho que, primeiro é super importante mapear os desafios que sejam estratégicos e que realmente mexam o ponteiro da empresa, né? Acho que a primeira armadilha é tentar resolver problemas talvez desde uma solução que pareceu interessante e não vendo se isso tem fit com a estratégia da corporação, ou, muito embora tenha afinidade com a estratégia da corporação, não ser realmente algo que mexe o ponteiro e que vai ter uma decisão final assim para avançar, porque você tem que mobilizar realmente dentro da organização e até mudar processos, e isso dói. Então, estamos falando de inovação. Inovação é remar contra a maré, e remar contra a maré é muito mais esforço do que ir na direção da maré. Então, a inovação é difícil, é complicada. Se você não está resolvendo uma dor da corporação, não vai rolar. Em algum momento vai parar, ou os anticorpos corporativos vão aparecer, o boicote vai aparecer, e então é bem, bem importante você fazer esse processo anterior, de fazer bem esse mapeamento, e desse mapeamento, aí sim procurar soluções no mercado de inovação aberta. Boa, eu acho que é legal esse ponto que você traz, Miguel, porque é importante também para a experiência da startup, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente estava conversando eu e Marquinho antes de começar aqui, o quanto que é importante para a empresa se preparar para receber bem os empreendedores. E o que eu sinto é, se o desafio não é relevante, se o desafio não é prioritário para a área, aquele projeto não vai para frente e a startup fica num limbo interno ali também, que ela fica sendo jogada de um lado para o outro, que o projeto acaba demorando muitos meses e também não é a experiência que a gente quer dar para o empreendedor quando ele se conecta dentro da organização. Então, acho que é uma armadilha que pode ser ruim tanto para o lado da empresa, mas também para o lado da experiência que a gente quer dar para as startups. Legal, e pelo lado de mapear bem, né? A gente sempre fala também de ter a liderança comprada. É uma coisa que a gente olha sempre para as vice-presidências da empresa, tenta conversar, tenta convencer, e uma vez que essa vice-presidência está comprada, desenrolar o projeto e ter sustentabilidade do projeto na evolução dele fica muito mais fácil, né? Para que a gente tenha os desafios mapeados de maneira correta e depois de mapeados, né, executados da melhor forma. Tem uma prática de mercado, queria até ouvir de vocês, assim.
Um lado é isso mesmo de entendedor interno e depois ir procurar, mas tem gente que às vezes vai só fazer um pitch day, trazer 10 startups de, sei lá, clean techs, pra gente poder apresentar para uma área, para começar a se motivar a pensar com coisa diferente. Vocês acham que esse modelo ainda tá funcionando bem? Precisa ser adaptado, porque eu imagino, até já botando minha opinião no meio, quando tem muito interesse de entender o assunto como um todo, legal, é bem recebido. Agora, a chance dela se perder, não tem vínculo com algum problema imediato que está acontecendo, e às vezes não seguir, pode ser maior. Eu vejo sempre do lado de depender da maturidade do problema, né? Hoje a gente tem programas para desenvolver problemas mais complexos, com startups mais maduras, soluções que ainda não existem de alguma forma. Mas a gente tem problemas menos complexos que às vezes uma situação de plug and play resolve. Então eu não vejo problema para esse tipo de conexão plug and play. Eu acho até saudável, porque a gente consegue resolver de uma maneira mais rápida para a área de negócio e assim a gente consegue avançar, né? Gerar mais projetos e ter mais resultados. Então, dependendo do nível de complexidade, é uma boa prática, sim. Acho que do nosso lado eu costumo dizer que a gente tem 2 formatos, né? O empurrado ou o puxado, né? Acho que o puxado é quando a área te traz o desafio, que é mais fácil, porque aquilo já foi priorizado pela área, ela já tem budget, ela já entendeu que aquilo é uma dor, que aquilo é um desafio, e que normalmente funciona muito bem. Mas eu acho que o empurrado, aí respondendo essa pergunta, Gui, eu acho que tem o seu valor. Mas aí eu vou voltar de novo pro lado da boa prática, da experiência das startups, e que eu acho que esse é o principal cuidado de nós que somos conectores desses 2 mundos, porque normalmente quando a gente está empurrando uma solução ou apresentando uma nova oportunidade ali, a gente precisa vencer todas essas barreiras para a área entender que aquilo é uma dor, que aquilo é um projeto que ela quer priorizar. Mas eu também acho que é um pouco do nosso papel provocar, fazer a área pensar diferente. E algumas vezes o caminho é esse, trazer uma solução disruptiva de mercado, trazer algo diferente que está acontecendo. Então, eu acho que o formato puxado, né, quando a área te traz o desafio, ele tende a ter resultados mais rápidos, né, os quick wins ali, né, os ganhos rápidos que a gente comenta. Mas eu vejo como valor também a gente apresentar algumas soluções e levar a inovação ali, provocar a área a pensar diferente, mas tomando cuidado também em alinhar a expectativa com a startup, em garantir que a startup entende também a maturidade daquela área, que ela sabe que é um projeto que ainda não foi priorizado, que talvez demore um pouco mais de tempo. Então, eu acho que os 2 formatos funcionam, eu acho que passa, né, como o Marquinho comentou, às vezes pela maturidade do desafio, pela maturidade da área, mas também pelo alinhamento de expectativa com o empreendedor do que a gente está fazendo ali, de como que esse processo vai ser conduzido. Até para não frustrar a galera se alguma coisa sair fora do esperado. A chance de um pitch desse vai ter ali 4, 5, 6 soluções, não são, a gente sabe que não são todas que vão pra frente, né? Então também acho que tem esse alinhamento do empreendedor entender que ele tá participando de um formato que ainda tá mais exploratório, que ainda tá mais em aberto, que ele pode ou não seguir. Então acho que tem prós e contras nos 2, tá? Eu acho que os 2 funcionam. Eu só acrescentar, estou 100% de acordo, só acrescentar que talvez na hora você desenhar um pitch day, focar já em uma coisa que seja pelo menos interessante para a empresa. Vamos colocar ESG. Putz, provavelmente não tem um retorno tão esperado, tão claro na estratégia, mas é um assunto que em algum momento falamos e vamos colocar prioridade nisso. Ok, então vamos trazer empresas de sustentabilidade, pegar uma das 3 letras e foca nessa. E vamos falar de sustentabilidade, vou trazer startups de sustentabilidade e alinhar as expectativas, tanto para o empreendedor como para a própria organização. É uma maneira boa de eles perceberem quais são as tendências de mercado, o que está acontecendo de novo na sustentabilidade. Não vai pegar um book de anos atrás, sino tem mudança, tem ferramentas, tem plataformas que estão resolvendo isso. Mas, por outro lado, o empreendedor entender que talvez não vai sair dali já com um contrato assinado, né? Mas é expectativa, realidade. Só isso. Vocês veem mais algum problema nessa parte inicial? Coleta de desafios? Eu acho que os principais estão na linha do que a gente comentou aqui mesmo. Eu acho que os problemas talvez estão em algumas outras etapas. Eu ia começar a falar dos problemas pra frente, né? Então... Não, vamos com esse. Mas é super importante. Quando você não define bem isso, os outros problemas que vamos falar daqui para frente começam a virar gigantes. Então... Tem uma linha que a gente sempre fala de difusão de cultura para que a gente... Difusão de cultura empreendedora, difusão de cultura de inovação, para que a gente também receba bons desafios, né? Porque é comum áreas de negócio nos procurarem para resolver, sei lá, desafios que startups não vão resolver, né? Ou pelo tipo de complexidade, ou pela construção física do que vai ser o negócio e não dá certo.
né? Ou então, simplesmente o problema ele é mais simples de resolver e não precisa de uma chamada aberta, né? Às vezes, dentro do seu ecossistema que já está ali, você já conhece uma startup que consegue conectar alguma coisa. Então, é normal sempre esse contato com as áreas de negócio, e a gente sabe que tem áreas de negócio que estão mais acostumadas a trabalhar com startups, outras que estão dando seus primeiros passos também. Então, sempre vale a pena essa questão de difusão de cultura para poder tentar tabelar esse conhecimento e tentar alinhar todo mundo no mesmo nível. Vamos direto para essa procura, então, pelas startups. Vocês acham que, em geral, todo mundo já sabe fazer isso muito bem? O caminho é o correto? Quem faz deveria ser mais a área própria de negócio? É a área de inovação ainda? É os dois juntos? Como que vocês acham? Quais são os certos e errados aí, quando a gente for olhar para essa procura pelas startups? Eu acho que depende com o ponto de maturidade da área também. Porque eu acho que às vezes a gente coloca a empresa inteira dentro de um mesmo saco, né? Ah, a empresa é madura ou imatura. Não, tem áreas que são maduras e tem áreas que são imaturas. Eu acho que tem áreas que já têm uma pegada mais inovadora, ou que já estão mais conectadas com o ecossistema, ou que já frequentam hubs, ou que já conhecem, né, frequentam eventos, que já estão mais conectadas. E essas áreas, eu acho que elas têm toda a capacidade de buscar sozinhas as soluções. E muitas vezes, né, áreas que já têm um pouco mais desse chapéu de inovação também, elas acabam até sendo procuradas, né, pelas soluções, via LinkedIn, via e-mail, né? Acho que as próprias startups também já fazem esse approach. Mas eu acho que tem outras áreas que não sabem nem por onde começar e que precisam de um suporte. Então, eu acho que é menos até sobre maturidade da empresa, mas mais sobre maturidade da área, que acho que tem maturidades diferentes. E eu acho que o caminho é justamente olhar para o mercado mesmo, explorar diferentes soluções. Acho que tentar fugir do óbvio. Acho que muitas vezes a gente… É muito positivo quando você tem uma solução que você já conhece, né? Que já está ali debaixo, né, do seu guarda-chuva. Mas às vezes também é positivo você olhar e dar oportunidade para outras soluções entrarem e também, né, buscar um pouquinho ali em outra região, olhar um pouco para fora da sua caixa, mas eu acho que depende muito da maturidade da área. Eu não tenho muito mais que agregar. Eu acho que esse assunto de procurar outras regiões é super importante. Às vezes, a tendência é sempre olhar para a bolha onde você está, e tem outras soluções bem importantes em outras regiões com problemas similares. Aliás, eu também provoco para olhar, né, às vezes, para países similares que tenham esses problemas, que podem ter uma solução. Então, vale a pena olhar, abrir o escopo. Eu sei que toma um pouquinho mais de tempo, mas às vezes consegue coisas bem interessantes. Empresa muito grande, né? Então vai ter startup que vai conseguir abordar direto uma área de negócio e vai acontecer. Já teve vários casos, quando a gente vai olhar dentro da companhia como um todo, áreas de negócio que foram abordadas por uma startup que conseguiu fechar o negócio ali e nem passou pela gente. E que bom que isso aconteceu, né? A parte legal disso é que a gente vai observando que existem empreendedores e empreendedoras que têm mais maturidade para chegar na área de negócio, né? Que vai saber vender direitinho para uma corporação. Já teve caso, por exemplo, da gente receber startups a plug and play, da gente, lá atrás, nos primeiros passos ainda do time, da gente cuidar direitinho, né? Vamos conectar a startup com a área de negócio, mas vem cá, vamos ter 10 minutos de conversa. Você vai conversar com fulano de tal, essa área aqui, tá acostumado a trabalhar com startup já, entendeu? Já trabalhou com algumas startups concorrentes tuas, Você então preparava já tem o caminho alguma coisa. Exatamente. Então, vai abordar a empresa… Pensa assim, todo executivo de alguma forma tem uma meta a bater. Então tenta entender o que é que essa pessoa, o que é que tá doendo no dia a dia dessa pessoa. Traz os seus casos que você teve com outras corporações de porte semelhante ao nosso, para mostrar que você é capaz de resolver esse negócio. Então a gente preparava para poder tentar igualar de alguma forma. Mas quando chegam empreendedores mais maduros, isso já muda tudo de figura. Muda tudo de figura. A pessoa… dos dois lados, né? Exato, a área fica muito mais segura de fazer alguma coisa. Só perguntar, desculpa atravessar, mas vocês têm alguma uma tese de aproximação, como de fase da startup? Vocês só pegam startups maduras ou só pegam startups pós-validação, pelo menos? Ou dependendo do problema? Como vocês validam? Startups que já têm produtos validados, assim, acho que é essencial, assim, acho que não tem nenhuma área, dependendo muito da área de negócio, que queira arriscar na criação de uma coisa nova, na cocriação de um novo produto, na cocriação de uma nova solução. Aí sim, talvez a gente pegue uma startup que vá tentar criar alguma coisa, mas a gente olha muito para o track record do empreendedor. Mas você, por exemplo, falou na sua fala anterior que pega
os exemplos de corporações grandes que você já teve. Para alguém que está nos ouvindo, pode falar, putz, mas eu não tenho um case de corporação. Como eu vou pegar meu primeiro case de corporação grande se eles pedem um case de corporação grande? Como eles saem disso? Não é que a gente pede um case de corporação grande, mas a gente sempre fala que você mostrar que você tem capacidade de atender é importante, né? Então, mostrar o track record do empreendedor, da empreendedora, mostrar que tipo de outros cases foram criados, que tipo de soluções. Porque tem empresas novas que não criaram um case de solução com uma empresa grande, mas consegue, através de outros casos que eles têm dentro de casa, mostrar. Com essa empresa aqui, de porte menor, a gente conseguiu economizar tantos % de custo em tal área, a gente conseguiu maximizar a receita desse povo assim, dessa forma. Então, isso já é um tipo de linguagem que, para a gente poder convencer a área de negócio interna a conversar com essa startup, já fica mais fácil. E eu acho que tem esse ponto também que você falou do tipo de projeto pelo tipo de startup, né? Então, acho que o Marquinho comentou, às vezes quando você quer co-construir ou desenvolver algo do zero, é algo que é muito inovador, você não vai pegar uma startup que já tem case com outras grandes empresas, né? Porque já deixou de ser tão inovador, porque ela já tá ali, já tá em mercado, a solução já tá ali. Então, eu vejo, por exemplo, que às vezes times de P&D têm muita capacidade de trabalhar com startups, às vezes, numa fase mais de ideação, ou que estão tirando algo do papel. Mas quando a gente olha, né, para estruturas corporativas muito grandes, acho que como é o caso né, das nossas aqui, acho que você tem que ter uma musculatura. Então, a gente, por exemplo, né, tem lojas no Brasil inteiro. Não tem muito jeito. A gente precisa ter uma confiança de que aquela solução vai conseguir atender, né, em todo o Brasil. Então, eu acho que tem um quê de depende do projeto, né, e também tem um olhar, que acho que já vou talvez pular para o próximo ponto e voltar para o Gui, que é também de começar fazendo um teste, começar fazendo um piloto. Acho que isso também ajuda a passar confiança para a empresa, né? Então, acho que às vezes, poxa, será que ela tem capacidade de nos atender? Vamos testar, vamos escolher uma praça, vamos testar numa cidade, ou vamos testar com um número menor de clientes. Então, acho que para mim já entra no próximo ponto, que seria comece pequeno, teste, prove valor, seja via outros cases, ou seja via dentro da própria empresa, né? Acho que talvez seja um pouco mais fácil também. Eu só vou adicionar um ponto ainda antes de cair para o próximo passo do processo, que assim, o pessoal eu conheço muita empresa mesmo que vai direto nisso do case da empresa grande. A gente acabou citando aqui, mas um dos principais critérios para eu poder falar, opa, já é uma divisão bacana para eu tentar olhar mais para essa startup do que para uma outra. Isso aí, em geral, é validação social, né? A gente falar que, o mercado está olhando de forma positiva. Só que às vezes você consegue isso de outras formas, né? Você pode conseguir isso... é uma startup que não tem um case grande, mas já está associada ao Cubo. Opa, passou por alguém que também já está olhando, entendendo algum potencial ali dentro. Ou então, assim, passou por algum processo de aceleração, de incubação. Assim, a gente tem muitas outras coisas, premiações, participações, enfim, que também ajudam. Ainda assim, aí eu acho que todo mundo deveria estar um pouco mais aberto a arriscar, porque vai ver, tá deixando passar uma oportunidade muito boa com uma startup que não tem isso e vai ver o melhor possível para você estar se conectando e desenvolvendo alguma coisa junto, né? Vamos para a próxima parte, que assim... Fazendo uma POC em si, eu acho que tecnicamente a gente não entende, não tem segredo nisso. O mercado inteiro acho que já entende, mas ele sempre tem, assim, é inevitável, antes de chegar na POC, vai falar um pouquinho de processo de fast track. Acho que não teve uma empresa que, assim, quando eu fui entrar no ecossistema, a gente fez benchmark com quase 50 antes de a gente começar. E ainda bem que existem rankings para isso, é fácil a gente ver quem que já tá mexendo bem, enfim, a gente se aproximar das empresas, e todo mundo é muito aberto, né? Nosso grupo é muito aberto até para discussão. Todo mundo pensa, desenvolve e tenta evoluir cada vez mais um processo de fast track para facilitar cadastro, para não ter problemas com NDA, com jurídico, enfim, TI e outros tipos de processos ali dentro. Vocês acham que a gente já chegou numa maturidade de mercado legal para fast track ou ainda temos muita oportunidade aí de desenvolvimento? Acho que até vale explicar para o público o que é fast track e o que é POC, porque a certo. Maturidade... Isso já explica um pouco eu acho que nós estamos nessa maturidade. Já segue direto, pode falar. POC é uma prova de conceito que é onde você testa a solução como a gente comentou, uma praça, uma coisa pequena para você ver se a solução resolve o desafio, e eu acho que é onde você testa também o relacionamento com uma startup, testa os processos dentro da sua corporação, e o fast track seria uma definição de uma avenida rápida para você contratar uma startup com umas regras um pouquinho diferentes do que usualmente uma grande corporação tem, seja por
governança, por compliance, por o que for, a governança continua sendo importante, mas você não pode exigir o mesmo de uma grande corporação do que uma startup. Então, essa é como uma grande definição. Minha percepção agora é, não estamos nesse estágio. Fast Track continua sendo uma conversa dentro das corporações, mas você também vê como tem diversas maneiras de desenhar essa avenida rápida. Em alguns casos tem um contrato diferente, em outros casos eu tenho visto empresas que têm para a POC não, vamos testar, arriscamos mais, mas já quando vamos fazer a contratação, não, aí tem que passar pelo como processo completo. E a startup usualmente não mudou tanto de tamanho entre 3 meses depois. Então, isso é uma armadilha também. Mas, por outro lado, você tem que se colocar do outro lado. Eu acho que todo este processo passa com empatia. A outra pessoa seu papel é proteger a empresa de alguns riscos, que você tem que colocar, e não coloca uma multa que vale 4 vezes o que a própria startup vale, né? Então, por que não moderamos as multas, moderamos o escopo para que não seja difícil para a startup começar e provar que tem valor, ou apoiar ela para que comece a avançar. Eu acho que o assunto nas startups é não ser binário. Não é pode ou não pode. É encontrar caminhos médios para que você consiga chegar em soluções. Exato. A gente, hoje, é um dos nossos principais desafios. A gente consegue fazer um tratamento diferente para a startup quando ela entra por algum programa, mas normalmente, para plug and play, assim, com startups gerais que nos abordam, já é um grande desafio. Eu concordo também, que eu acho que ainda tem muito a se trabalhar. Eu acho que já é um termo que está muito mais comum. Então, acho que, para mim, a gente chegou num ponto de que, né, uns anos atrás, ninguém nem sabia que precisava de um processo ágil. Acho que agora todo mundo já entendeu que precisa, né, agilizar o processo e precisa, acho que, flexibilizar alguns pontos, né, considerando governança, né, considerando, acho que, a proteção da grande empresa, mas que tem muita coisa que a gente é capaz de flexibilizar e de facilitar. Mas eu acho que a gente não chegou ainda nesse processo que esteja azeitado e que ele, de fato, seja ágil, que ele de fato seja para todas as startups que entram. Então, acho que o Marquinhos falou que ainda tem dificuldade. Eu também ainda, é uma coisa que eu tenho dificuldade, que eu vejo ainda como um ponto de melhoria muito grande. E aí, acho que eu vou pegar de novo, assim, falar um pouco de alinhamento de expectativa, que eu vejo 2 pontos. Acho que um é como você trabalha e agiliza o processo interno, mas o que eu sinto de muita dor pro lado da startup também é a falta de visibilidade. Então, eu escuto muito isso deles também. Tudo bem até demorar 3, 4 meses. Eu até entendo que vocês são uma empresa grande, que isso faz parte do processo. Mas eu não sei se eu tô na etapa 1, se eu tô na etapa 4, se eu tô na etapa 10, se ainda faltam mais… A transparência não existe, porque muitas vezes nem a empresa tem ideia de como, né, esse passo a passo funciona e quais são as etapas. Então, eu acho que sim, passa por você também otimizar muito esse processo, mas acho que também dá visibilidade, porque se a pessoa sabe que ela tá andando, né, que aquela etapa demora X dias e que depois tem mais 2, 3 etapas, ela sai um pouco do limbo ali, né? Eu acho que isso vai dando uma tranquilidade também. Então, eu também sinto muita falta dessa transparência, assim, que não é nem demais o que a gente tá pedindo, né? É só a empresa conseguir ter noção de onde ela tá e quais os passos ela precisa percorrer. Embora, às vezes, vou fazer uma pergunta curta. Quantas startups vocês falam em um ano? Em um ano? Nossa área específica? Putz, deixa eu ver aqui, na casa de umas 50, talvez. Que você fez reunião, assim, que você chamou pra um pitch, assim, é desse jeito? Não, depende, porque depende dos diferentes programas que a gente executa, né? Porque, tipo, por exemplo, eu já tô falando de interação mais direta, porque no funil, por exemplo, a gente chegar numa turma de 7 pessoas, de 7 startups num programa final da gente precisa conversar com pelo menos umas 30, 40 startups. Exato. Né? Então, se a gente faz 2 turmas aí, esse número já é um pouquinho maior. Né? Se a gente faz um programa de plug and play com as startups, para um desafio um pouco mais simples, a gente vai conversar com um número parecido, mas fecha com um número muito menor de startups. Você está conversando com umas 200 startups, pelo menos, por ano. Pode ser. Pode ser por aí. Então, a gente estava até falando um pouco antes no almoço. Eu tenho um número bem maior. Assim, o meu bate 600, que a gente faz uma reunião mesmo, no mínimo de 15, 20 minutos pra gente poder entender um pouco dos lados. Caramba. Mas até pra falar por quê, assim, eu acho que tem muito do momento onde a gente tá como empresa de querer entender o mercado e tudo mais. Então, quando a gente vai pra um Web Summit, a gente descobre que tem lá quase 1000 startups ali, e eu tento ver todas que tem alguma chance de plugar e quero conhecer todas. Então, assim, a gente separa a equipe, varre o evento inteiro, que não deu pra falar lá, pegamos os nomes, pedimos no mínimo uma apresentação, pra não ficar naquele frio de ver só ou PPT
ou ver site de alguém e passar um pouco disso. Então, até para imersão, até para doutrinar a equipe inteira, e a empresa tá mais preparada para isso, a gente caça muito e tenta falar com muitas. E a gente tem alguns parceiros também que às vezes fazem pitch days, a gente não perde nenhum. Então, assim, se você somar tudo isso, bate mais ou menos perto desse valor. Só que a taxa minha de conversão ali no fim do dia para chegar assim, contratamos X, aí o Marquinhos me dá um pau nervoso. Que, assim, eu não tenho nem comparação também. E você? Eu acho que o nosso tá mais na faixa de umas 50 também. Assim, falar é mais, mas acho que trabalha, assim, né? Tá com uma interação mais próxima, acho que seria isso. Eu só perguntava De porque levar no ao final… escritório, de levar no escritório, Claro. apresentar para de negócio, passar por um funil um pouco mais Sim, mais qualificado, justinho, vamos né? colocar assim, né? Mas eu Aí meu perguntava número já bobear já é até menor, já cai para uns 60, aí já deve estar perto do que vocês estão Mas a falando. pergunta é porque, ao final, para nós, para corporações, você está falando com 60 startups. Mas para startups, você está conversando Com ela. com duas. Então, às vezes, a corporação esquece que tem que dar retorno. Uhum. A corporação esquece que, mas não é mais sim, mas para a startup está aguardando. E aí, o que aconteceu com tal empresa, né? E a gente demora, às vezes, como corporação, para dar. E eu acho que um retorno também, eu sempre gosto de falar isso, que é, né? O que a startup mais quer ouvir é um sim, e a segunda coisa é um não rápido. Porque às vezes a gente fica com receio de dar um feedback negativo, de falar que agora não é o time. Mas é importante você ser transparente, sincero e dar o feedback. Porque a startup não tem um time de vendas gigantesco para estar falando com 60 empresas ao mesmo tempo. Então, se ele tá falando com você e se ele tá te mantendo no funil de venda dele, ele tá deixando de tentar vender para outra empresa. Então, eu acho que até durante esse processo também, os feedbacks negativos também são importantes. Eu acho que, não sei se é cultural do brasileiro, né? Que a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, ali. Você se apega ao empreendedor, você gosta da solução, né? Você quer que dê certo. Eu sinto que, às vezes, a gente fica um pouco com essa dificuldade de ser, não vai rolar agora por causa disso, ou dar um feedback. Isso é muito importante, às vezes, até o feedback do que tá faltando na solução, né? Do porquê que a solução não foi pra frente. Vital, porque eles é provavelmente a primeira ou a segunda empresa deles. Vocês viram 60, 70, 80, nós vimos, né? Então, você já sabe o que funciona e o que não funciona. E graças a Deus, a gente, se fosse comparar, sei lá, 3 anos atrás, eu acho que o ambiente já era bem diferente. Ainda era empresa grande, meio prepotente, né? Eu que domino o lado de discussão daqui e não preocupado com o relacionamento com a startup. Eu acho que hoje, graças a Deus, muita coisa já tá com mais atenção desse lado de dar o não rápido ou seguir de forma rápida. Até porque talvez no momento não deu certo, mas eu quero ter um bom relacionamento com essa startup que vai ver na frente, eu vou chamá-la de novo. Enfim, tem que manter um bom relacionamento. Se eu puxar sobre arrogância, falando arrogância, sempre penso no mesmo. POC grátis. Não existe. Não, esquece. Então é só para passar a mensagem para o corporate que está do outro lado olhando isso. Se você está forçando uma POC free, assim, você não está atualizado, assim, não existe mais isso. Se você for pensar em motivar o ecossistema, você ter mais saúde no ecossistema como um todo, tem que pagar o preço justo de cada uma das POCs e segue. Até porque traz engajamento interno. Se você não desembolsa alguma coisa, as pessoas não vão se engajar internamente. Então, isso também é comprometimento. E se não está para pagar o pouquíssimo que vale a POC, então com certeza não é uma dor muito relevante. Ali voltamos para a fase anterior. Então não era uma dor tão relevante ou tão importante. É uma maneira de filtrar também, né? Legal. Parte final. A POC rolou, tudo certo, tudo que a gente colocou de hipóteses e validou, seguiu, uma maravilha. Rollout. Na hora que a gente bate o olho, eu falo assim, beleza, mas ele acabou o meu teste. Como que eu faço agora isso aí que escalar, eu atender para todo lado da empresa, tá para tudo que é canto e ter sucesso? Eu acho que essa é a maior armadilha, Gui, porque você falou, né? A POC rolou, tudo certo, validei. Eu acho que as pessoas não sabem construir um bom escopo de POC. Acho que o problema começa aí. Parece óbvio, mas as pessoas não conseguem desenhar um escopo. E eu vejo dos dois lados, tá? Porque às vezes eu vejo reunião que tem a área de negócio, tem a startup e nenhum dos dois puxa. Não se fala de indicador, não se fala do que tá validando, não combina o período, né? Então, eu acho que é um playbook meio óbvio, assim, né? Que tem vários canvas, né? Acho que se botar no Google, você acha vários canvas de como você pode preencher. Acho que não é nem esse o ponto. Mas eu acho que é ser criterioso para preencher aquilo. E acho que aqui é uma dica principalmente para startup, porque se você tiver combinado quais são os seus KPIs e suas métricas de sucesso, se você conseguir provar o valor daquilo ao longo da POC, esse processo de escala é mais fácil, porque no final das contas a POC estava ali para validar alguma coisa. Se aquilo foi validado, você já deveria estar combinado que você vai escalar. Mas se você não tem o que é sucesso, como que você vai, né, garantir que você vai escalar, né? Essa é a primeira maravilha da fase da POC. Para mim, essa é a maior exatamente. Também. Não definir o que é sucesso, em quanto tempo, quais são as variáveis, antes de que comece a rodar. Porque depois as pessoas mudam de
parecer, mas eu esperava, eu queria. Não. Cara. Indicador base também, isso é uma outra coisa que eu reparo muito. Se a pessoa fala, eu quero que seja, sei lá, um NPS de 90. Tá, mas qual que é o NPS hoje? Tipo, 50. Não vai passar assim. É um ponto de partida. Né? Qual que é o ponto de partida que realmente é uma evolução que faça sentido, né? Então, eu acho que entra muito nessa da expectativa, às vezes, da área de negócio. Que a área de negócio fala, eu tinha expectativa, não vai resolver, né? Não vai dobrar o seu resultado, né? Então, eu acho que pra mim esse é o principal gargalo ali, que algumas vezes as áreas e as próprias startups caem também de não cobrar da área ter isso muito bem desenhado. A startup tem que fazer perguntas boas e quem está fazendo a ponte, que usualmente é a área de inovação, também tem que facilitar isso, como, mas quanto era? Não faz sentido, né? Exato, importante a startup entender que tem um time de inovação ali que é apoiador do que ela executa como área de negócio, né? Porque aí, sabendo onde cada um quer, fica mais fácil chegar nos indicadores para você poder rolar alguma coisa. A gente fez o movimento de pegar alguns cases específicos, fortalecer esses cases, apresentar para o CEO da companhia e mostrar, poxa, aquilo que a gente mostrou ano passado, ponto de partida, tá assim agora, né? E a gente tomou alguns questionamentos do tipo, poxa, mas por que isso não tá em todo o Brasil ainda, né? Se o senhor da empresa diz isso, então isso é muito bom, na frente do empreendedor. Então, dá um aquecimento diferente. Então, a gente sempre faz esse esforço de tentar levar o que está acontecendo para a liderança da companhia, para que a gente também tenha um empurrão das áreas, né? Então, assim, fica mais fácil. E do meu lado, assim, atuando muito no relacionamento com startups, eu sempre penso, beleza, aconteceu aqui o que tinha que acontecer, deixa eu ajudar essa startup a surfar melhor a onda da corporação, né? Como é que eu posso colocar essa startup em contato com outros colegas de outras corporações, com outros fornecedores da companhia onde eu trabalho, como é que eu posso ajudar essa startup a vender para uma outra regional. A gente tem casos de gente que atende a gente, por exemplo, em toda Minas Gerais, mas não atende em uma unidade da gente em São Paulo, né? Então a gente consegue de alguma forma mostrar, poxa, o pessoal conseguiu fazer aqui, bora fazer aqui. Então a gente acaba entrando nesse ponto de tentar ajudar a startup a criar mais cases dentro do país através do nosso time. Eu vou puxar a sua pergunta original, a gente voltou em algum Bora. ponto sobre a POC. Eu acho que uma das dificuldades do rollout é a POC, todo mundo compra. É um esforço pequeno para fazer. Mas às vezes esquecem o que implica fazer rollout. Fazer rollout é mudar talvez um sistema, talvez uma maneira de operar. Integrações. Integrar com o legado tecnológico da sua empresa. Não é banal. Isso não quer dizer que não é para fazer. No contrário. Se você demonstrou que traz valor, é para fazer. Mas não minimizar a transformação tanto de processos como de cultura. Porque vai doer para muitas pessoas e vai, de novo, os anticorpos corporativos aparecerem. Então, aí a POC, desenhar bons indicadores de POC é muito importante, porque aí as pessoas começam a entender o benefício, que é o trade-off da dor que vai acontecer nos próximos meses. E eu acho que até combinado no início, que a gente tava falando de alinhamento de expectativa, né? Falei disso várias vezes, mas acho que até quando você tá conversando com a área de negócio, tem que falar, se isso daqui der certo, você tá preparado para escalar? Planejar. Porque esse é o próximo passo natural, né? Porque o que eu sinto também, falando de maturidade do ecossistema, é que a gente passou um momento que todo mundo queria fazer POC, né? As próprias áreas, nós como área de inovação, né? Estávamos nesse momento de, vamos trazer startup pra dentro, vamos conectar, vamos fazer POC. Cara, POC por POC é legal, é bacana, você, né, traz startup pra dentro, você se conecta, você aprende. Mas tá, e o próximo passo, né? E a escala. Então, eu acho que também tem um pouco dessa maturidade de entender que precisa combinar desde o início. Se isso der certo, vamos escalar, não vamos, né? Precisamos estar preparados para escalar. E às vezes entender que aquela POC realmente não é prioritária e volta lá pra dor do início, né? Que foi bem mapeado, que é estratégico. Mas acho que, pra mim, é pré-requisito que se a POC deu certo, ela deveria escalar. Senão, não faz muito sentido você fazer POC. Se o teste foi perfeito, se o timing também era correto, se foi tudo bem planejado, se a dor é grande, em teoria o caminho deveria estar... Tudo que eu tô falando funciona bem em teoria, né? Mas na prática... Polêmica. Ok, quando a gente faz um rollout, exclusividade? Rola ou não rola? Eu acho que em alguns momentos é discutido, eu acho que em muita situação que ela é discutida, ela é burrice. Aí eu vou ser mais polêmico ainda. Porque assim,
Se ela realmente, alguma coisa que, caramba, ia ser total diferencial competitivo pra mim e tudo mais, vai discutir outros tipos de relacionamento. Vai Investe discutir nela. isso. Ou compra, né? Vai pra M&A, Ou, CVC, ou até vai, faz dentro sei de lá. casa também, né? Você é tão estratégico, tão core, você também deveria estar... Agora, em geral, escolher deixar ela ainda aberta é melhor. Sim. Porque ela vai testar em mais cenários, ela vai aprender mais, ela vai crescer mais, ela vai ter outros caminhos de receita, ela vai ficar mais madura e vai te atender melhor, naturalmente melhor. Aí eu acho que ainda cai no ego da grande empresa. Total. Enfim. Total. Vocês concordam? Sim. Tem alguma coisa Sim. diferente? Eu também acho que esse caminho. Em quase totalidade dos casos, é burrice. Mas o ego corporativo não deixa, não, isso agora eu vou pegar para mim. Mas vou fazer um contrato com ela. Nem estou investindo. Ou às vezes está investindo 5%. E mesmo quando você é investidor, é bom que ela cresça, né? Claro. Se você está Total. investindo E como você investidor cresce- minoritário, você quer que ela escale, que ela, né, venda para outras Aliás, empresas. você pode até ver que você vai começar a pegar um mercado que você naturalmente não vai conseguir pegar, porque você é concorrente ou não está nesse mercado. Se essa startup está entregando um produto ou serviço que pega um segmento que você não pegou, você cresce com ela. Mas realmente essa é uma trava corporativa, e aqui estou falando para as corporações, sempre pensam, não, temos que botar a cláusula de exclusividade. E aqui voltou na parte binária. Não é binário. Encontre caminhos. Por exemplo, não bota exclusividade porque vai matar a startup, ou, ao contrário, pode te pesar daqui a alguns anos você ainda estar atrelado a ela. O que pode acontecer também, é uma solução, é pegar um ano de, olha, deixa eu trabalhar um ano com você e depois você fica livre. Então, ela cresce com você e você ganha um avanço no mercado que você deveria saber aproveitar. Mas não precisa fechar isso eternamente. Isso é burrice. Exato. Tempo voa, não parece, mas meu Deus do céu, assim, é muito bom que a gente tá conversando com vocês sobre o tema, todo mundo tem ótimas opiniões. Infelizmente o tempo voa, queria deixar, a oportunidade de cada um dar uma mensagem final. Se você tivesse que dar uma dica, então, para uma corporação ou para startup que tá entrando agora num processo desse, onde vocês falam assim, isso aqui é o ponto principal, não deixa de olhar para isso. Minha dica é, para empresa principalmente, se esforçar para ter uma relação saudável. Então, acho que você comentou, né, Gui? Hoje a gente já amadureceu muito como ecossistema e as corporações já têm essa mentalidade. Sim e não. Eu acho que isso não está tão forte quanto deveria. E eu acho que é nosso papel fomentar o ecossistema, fomentar as startups, garantir que elas estão crescendo. Acho que isso é importante, né? Acho que as grandes empresas são stakeholders super relevantes nesse desenvolvimento das startups e no relacionamento. Então, acho que para mim é realmente se esforce, pense e tenha um relacionamento saudável e tenha um relacionamento que seja de parceria, de ganha-ganha. E eu acho que isso vale para todas as etapas do processo, né? Tudo isso que a gente comentou. Acho que tem desafios e eu acho que o importante é a empresa evoluir. Acho que também tem um ponto de, não acho que amanhã você vai ter o processo mais amigável possível e o processo mais lean possível. Acho que é uma etapa também, né? O importante é você estar evoluindo e estar quebrando as barreiras, né, corporativas e as barreiras internas para fazer acontecer também. Minha dica, a gente falou de diferentes fases e falamos de diferentes estágios de maturidade, tanto de corporações como de startups. Eu vou falar talvez para o primeiro estágio de maturidade para a corporação. Open Innovation é muito importante, ou seja, acreditar que você vai conseguir fazer tudo sozinho no momento que a gente está não faz sentido. Tem muitas pessoas muito boas resolvendo problemas muito interessantes lá fora e que você nunca vai conseguir fazer na velocidade e com a capacidade que eles têm. Agora, o processo não é fácil. O ganho é gigante e vale muito a pena, mas não acredite que o processo é fácil e os processos não são by book, né? Cada empresa pega os frameworks, os guias que existem no mercado, mas adapta para criar seu próprio processo que faça sentido para a sua corporação. E isso é melhor do que tentar encaixá-lo em uma guia que talvez não foi criada para você. Mas vale muito a pena. Não é pelo esforço. O esforço vai ser difícil, vai ter muito perrengue, vai ir aprendendo, mas vale muito a pena. Boa. Minhas dicas são pro lado do empreendedor. Aprenda a vender para a corporação. Não é simples, né? Aprenda a vender para a corporação. Segunda dica, tenha o time de inovação da empresa como seu melhor amigo. Esse povo vai lhe ajudar, porque vai ter aquele stakeholder que vai entrar de férias, que vai mudar de área e que talvez vai esquecer de avisar isso para você. E depois você vai ficar com raiva, vai ficar triste. Isso não é legal. Então, tenha no time de inovação um grande apoio. E para a corporação, é assim como o Gil, eu reforço, de
cuidar do relacionamento com startup. Eu acho que isso é super legal se a gente puder sempre usar os nossos espaços para poder elevar outras pessoas, outras empresas e fazer com que essas pessoas vão ocupando espaços. E se a gente fizer isso de maneira genuína, as empreendedoras e empreendedores do outro lado vão sentir, e assim a gente vai acabar fortalecendo naturalmente os nossos laços com as startups que estão em torno da gente. E minha dica vai ser parecida com a tua pelo lado de aprendizado, mas em vez do aprendizado da startup, o aprendizado da corporação. Vai aprender com outras corporações, vai se conectar com o ecossistema, vai entender como que tá o processo de cada um. Às vezes brilha um insight lá que vai trazer um caminho bom. Vai assistir o podcast. Vai assistir, assiste todos o nosso outro batch aqui que a gente já fez aqui de podcast, foi ótimo, a gente fez 3 meses atrás. Todos os outros que a gente tá tendo aqui também estão sensacionais, então não percam também, tá? Obrigado por tudo, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.